Você já parou para pensar quanto da sua energia mental está sendo desperdiçada em pensamentos inúteis? Quantas palavras você diz por dia que não servem para nada além de preencher silêncios desconfortáveis? E o foco? Onde ele tem estado ultimamente? Este vídeo é um convite brutalmente honesto. Se você assistir até o final, vai aprender o segredo estoico por trás de uma vida mais leve, mais poderosa e profundamente focada. Não se trata de se calar, nem de se alienar. Trata-se de libertar sua mente do caos, calar o ruído interno e transformar foco em ação. Vivemos na era do excesso. Informação demais, opiniões demais, estímulos demais e, por ironia, sentido de menos. Nunca se falou tanto e nunca se produziu tão pouco que realmente transforme. A mente moderna está viciada em estímulo, ansiosa por novidade, incapaz de permanecer em silêncio. Mas os antigos estoicos, homens como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, já sabiam de algo que nós esquecemos. O barulho é inimigo da sabedoria. O excesso de pensamento é um ladrão de paz. E a fala desmedida revela uma mente indisciplinada. Hoje, vamos fazer o caminho inverso. Não para nos afastar do mundo, mas para retomar o controle da mente. Este vídeo é uma jornada em 10 lições. Cada uma foi moldada como uma espada afiada da razão estoica, pronta para cortar o excesso, o ruído, a dispersão que consomem sua energia mental. Em cada etapa, você vai ser confrontado com verdades desconfortáveis, mas profundamente libertadoras. Vamos falar sobre o poder do silêncio, sobre o domínio da atenção, sobre como falar menos não é fraqueza, mas força interior. E como pensar menos é pensar com mais clareza, com mais foco, com mais intenção. É um caminho de volta à essência, aquela parte de você que ainda consegue parar, respirar e agir com propósito. Este não é mais um conteúdo para te entreter. É um chamado à reconstrução da sua mente. Você está pronto para focar no que realmente importa? Lição 1. Pensar demais é uma forma de sofrimento. Pensar é uma das maiores capacidades humanas. Mas pensar demais é uma maldição silenciosa. A maioria das pessoas não percebe, mas seus maiores sofrimentos não vêm do mundo. Eles nascem dentro da mente. O excesso de pensamento é como um veneno doce. Você consome aos poucos, achando que está resolvendo alguma coisa, mas está apenas se afundando em um pântano emocional. Isso tem um nome: ruminação. E é uma das maiores causas da paralisia mental no nosso tempo. A mente que nunca silencia está tentando controlar o incontrolável. Ela revisita o passado, simula o futuro, cria diálogos que nunca aconteceram, tenta prever desfechos improváveis. Para quê? Para se sentir segura? Mas a segurança é uma ilusão. E o preço é a sua paz interior. Os estoicos nos ensinam a agir com base apenas naquilo que depende de nós. O resto é barulho. Marco Aurélio escreveu: se você está sofrendo por algo externo, a dor não vem da coisa em si, mas da sua estimativa dela. E isso está no seu poder mudar. A solução não é pensar mais, é pensar melhor, pensar com direção, pensar com propósito e, acima de tudo, saber a hora de parar. Pense agora. Quantos dos seus pensamentos de hoje foram úteis? E quantos só serviram para te deixar mais cansado? Você não precisa seguir cada pensamento que aparece. Pode apenas observar.
observar, sem reagir, como nuvens no céu. Elas vêm, vão, e você permanece. Você não é seus pensamentos. Você é a consciência que os observa. E isso já muda tudo. Talvez o maior ato de coragem que você possa praticar hoje seja parar de pensar um pouco, respirar, estar e agir. Sêneca disse: somos mais frequentemente assustados do que realmente feridos, e sofremos mais na imaginação do que na realidade. Feche os olhos por um instante. Escute o silêncio. Esse é o primeiro passo para pensar menos e viver mais. Lição 2. Silenciar a boca é fortalecer o espírito. Quantas palavras você fala por dia? Quantas delas realmente precisavam ser ditas? Vivemos em uma era onde o silêncio é confundido com fraqueza e o barulho é celebrado como virtude. Mas os antigos estoicos sabiam de algo que o mundo moderno esqueceu. O silêncio é uma forma de força. Falar menos não é se calar diante da vida. É aprender a ouvir o que realmente importa, inclusive dentro de si. Sêneca nos alerta: quanto mais vazia a carroça, mais barulho ela faz. E isso vale para a mente e vale para a boca também. A maioria das pessoas fala para preencher vazios. Vazio de atenção, vazio de identidade, vazio de silêncio. Mas não percebem que, quanto mais falam sem propósito, mais se distanciam da verdade e mais entregam poder aos outros. Toda vez que você fala sem necessidade, você revela o que pensa, o que teme, o que deseja. Você se expõe, não por fragilidade, mas por excesso, por falta de filtro, por falta de direção. E quando você fala demais, você perde a escuta. E quem não escuta, não aprende. Falar menos é um exercício de domínio interno. É uma forma de preservar energia. É como um guerreiro que só desembainha a espada quando realmente precisa. E não para qualquer ruído de ameaça. Marco Aurélio, mesmo como imperador de Roma, preferia o silêncio à ostentação. Suas palavras eram medidas, raras e certeiras. Não por falta de conteúdo, mas por excesso de sabedoria. Falar pouco é treinar o espírito para não reagir a tudo. É escolher o silêncio, quando a resposta só serviria para inflar o ego ou alimentar discussões vazias. É observar o impulso de responder e não obedecê-lo. Na prática, isso pode parecer estranho. Num mundo onde todo mundo quer opinar, responder, justificar, calar-se parece subversivo. Mas é justamente esse o poder. Quando você escolhe o silêncio, você recupera o controle da conversa interna. Você começa a escutar a si mesmo. E mais ainda, você começa a perceber a superficialidade das conversas que te rodeiam. Experimente. Durante o dia, escolha uma ou duas situações em que normalmente você falaria. E não fale. Apenas escute, observe, sinta o desconforto. Esse desconforto é o ego tentando sobreviver. Mas ao superá-lo, você acessa um lugar de força interior. Silenciar a boca é como fechar as janelas numa tempestade. Você protege o que está dentro. Você não absorve os ventos do caos exterior. Você mantém sua clareza, sua paz, seu foco. Isso não significa se tornar mudo. A sabedoria está em saber quando falar. E quando, o silêncio comunica mais que qualquer frase. Há silêncios que dizem: eu estou em paz. Outros dizem: não caio em provocações. E há silêncios
que dizem: eu já entendi tudo e não preciso provar nada. Pense agora, quantas discussões você poderia ter evitado se tivesse escolhido o silêncio? Quantas vezes você quis explicar, se justificar, rebater, e no final não adiantou nada? E quantas vezes o silêncio foi mais impactante do que qualquer argumento? O silêncio bem aplicado é uma arma invisível. Ele corta a necessidade de aprovação, quebra o ciclo da reatividade e coloca você no comando. A mente fala muito porque teme o vazio, mas é só no vazio que nasce a clareza. Falar menos é como afiar a espada da sabedoria. É falar quando é necessário e quando não for, deixar que o silêncio grite por você. Nem tudo que é sentido precisa ser dito. Nem toda opinião precisa virar som. E às vezes, o verdadeiro poder está em não responder. Lição 3. Foco. O antídoto contra a distração que te mata em silêncio. A maioria das pessoas acredita que está vivendo, mas estão apenas se distraindo até a morte. Vivem ocupadas, mas não produtivas. Vivem conectadas, mas não conscientes. Vivem correndo, mas não sabem para onde. A verdade é simples e brutal. Quem não foca é focado por outros. Se você não controla sua atenção, alguém vai controlar por você. E esse alguém tem nome, tem algoritmo, tem interesse. A distração hoje não é acidental. Ela é projetada, planejada, viciante. Cada notificação que você recebe foi feita para interromper seu raciocínio. Cada feed infinito que você consome é uma armadilha psicológica. Cada vídeo curto, cada frase piscando, foi criado para roubar seu foco. E o que você perde não é só tempo, é vida. Sêneca escreveu: não é que tenhamos pouco tempo, é que perdemos muito dele. E por que perdemos? Porque confundimos movimento com direção, urgência com importância, estímulo com valor. Uma mente distraída é como uma tocha numa tempestade. Ela até tem fogo, mas é inútil. Já uma mente focada é como um raio laser, silenciosa, precisa, implacável. Mas foco não nasce do acaso. Foco se constrói todos os dias. Ele exige renúncia. E renúncia exige clareza. Você precisa saber o que quer. Precisa saber o que está disposto a sacrificar. Precisa ter coragem de dizer não. Foco não é fazer tudo. É fazer o essencial, com presença total. Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo em sua época, acordava antes do amanhecer para escrever, meditar e se preparar. Ele sabia que, se não controlasse sua mente, seria controlado por ela. E você? Tem cuidado do seu império interno? Ou tem deixado que o mundo entre sem bater, bagunce tudo e vá embora sem avisar? Pense um instante. Quais são os 3 maiores ladrões do seu foco hoje? Quantas vezes por dia você interrompe uma tarefa para ver algo irrelevante? Você é senhor do seu tempo ou só reage às urgências dos outros? Aliás, escreve aqui nos comentários: meu maior ladrão de foco hoje é... Escreve. Nomeia o inimigo. Isso é mais do que interação. É um ato de consciência. Foco é um músculo. Treina. Ele cresce. Negligencia. Ele atrofia. Práticas estoicas como a revisão matinal, a reflexão noturna e a visualização negativa servem para isso. Reposicionar sua mente no que realmente importa. Antes de começar o dia, pergunte: o que é essencial hoje?
À noite, reflita: o que me tirou do essencial hoje? É assim que você limpa a mente. É assim que você ganha tempo, ganha foco, ganha paz. Porque quando você vive no essencial, a ansiedade diminui, o tempo se expande. Você sente mais, faz mais, se perde menos. No fundo, o foco é uma prática espiritual. Ele exige presença. E presença é o encontro da alma com o agora. A atenção é o que conecta você à realidade. Desvia a atenção. Você se perde. Concentre a atenção. Você cria. Foco não é rigidez, é liberdade. A liberdade de não ser arrastado. Lição 4. A mente que não descansa, não constrói. Vivemos na era da performance. Dormir virou perda de tempo. Descansar é visto como fraqueza. E fazer nada, quase um pecado moderno. Mas por trás da exaustão coletiva, existe uma verdade silenciosa. Uma mente que nunca descansa. É uma mente que se autodestrói. O pensamento constante, acelerado, interminável. Não é sinal de inteligência. É sinal de desespero. Uma mente em estado de sobrevivência, tentando prever tudo, controlar tudo, absorver tudo. Mas ninguém constrói algo grande. Em estado de desespero. E ninguém permanece são, vivendo em estado de vigília permanente. A mente precisa de pausas, de espaço, de silêncio. Não só o silêncio do ambiente, mas o silêncio interno. Aquele que nasce quando você aceita que nem tudo precisa ser resolvido agora. Marco Aurélio dizia: a calma é a força da alma, e a alma não se revela no ruído. Ela se revela no espaço entre os pensamentos. Quando sua mente está sempre ativa, ela entra num ciclo vicioso. Mais pensamentos, mais dúvidas, mais hipóteses, mais medos. E isso consome energia. Física, emocional, mental. Você acorda cansado, vai dormir inquieto. E mesmo quando deita, não descansa. A mente que não descansa é como um guerreiro que não solta sua espada nem para dormir. E mais cedo ou mais tarde, ele se fere com a própria lâmina. Descansar não é luxo, é necessidade, é sabedoria. E o descanso mais profundo não vem do sono. Vem da suspensão voluntária do pensamento desnecessário. Você já passou horas repassando uma conversa que não teve? Você já sentiu cansaço por algo que nem aconteceu? Isso tem nome: ansiedade imaginativa. Ela não resolve nada, só desgasta. Os estoicos não descansavam como fuga, mas como estratégia. Era uma forma de preservar clareza para a ação. Sêneca reservava momentos de ócio filosófico. Tempo para refletir, sem objetivo, sem produtividade, sem obrigação. Porque esse espaço vazio é fértil. É nele que surgem os insights. É nele que a alma se reorganiza. É nele que nasce a direção. Você não precisa ocupar todos os minutos do dia. Você precisa honrar os intervalos entre eles. Isso pode começar simples: uma caminhada sem celular, um café olhando pela janela, um banho. Sem pressa, momentos curtos, com presença inteira. A mente que aprende a parar ganha potência quando age, porque ela repousa, se reorganiza, se renova. A maioria vive em fragmentos. Acorda com o celular, come assistindo vídeos, dirige ouvindo vozes, dorme sob luz azul. Sempre acompanhada de estímulo. Nunca em si mesma.
Mas o verdadeiro poder está em ser inteiro no agora. E só há inteireza onde há espaço interno. Você não precisa ser uma máquina. Você precisa ser humano. E o humano precisa de pausa. A mente que descansa com sabedoria constrói com força. A mente que nunca para desmorona por dentro. Lição 5. Você não precisa ter opinião sobre tudo. No mundo moderno, todos têm voz e todos querem usá-la, mas poucos sabem silenciar. Poucos sabem segurar a língua, conter os dedos, resistir ao impulso de dizer algo, só para não parecer ausente. Falar virou regra, e o silêncio, quase um crime social. A todo instante somos provocados a opinar. O feed te cutuca, a manchete grita. Os outros perguntam, o algoritmo cobra reação. Mas o que acontece com uma mente que reage a tudo? Ela perde força, porque o verdadeiro poder não está em dizer tudo o que se pensa, mas em saber o que vale a pena ser dito e o que deve ser deixado em paz. Epicteto dizia: se alguém disser algo sobre você, não se apresse em se justificar. Apenas se pergunte: isso é verdade? Se for, corrija. Se não for, por que se preocupar? Essa pergunta vale ouro. Na maioria das vezes, o impulso de reagir não vem da razão. Vem do ego ferido, do orgulho que grita: você vai deixar assim? Mas deixar assim, às vezes, é o gesto mais sábio que se pode fazer. Por que é tão difícil não opinar? Porque fomos ensinados que o silêncio é ausência e que para ser relevante é preciso reagir, responder, comentar, expor. Mas isso não é relevância, é carência. E a carência fala demais. A opinião excessiva é como torneira aberta. Esgota sua energia, confunde sua mente, te prende em ciclos de conversa, sem propósito. Falar menos também é opinar menos. E opinar menos não é ignorância. É filtro, é critério, é respeito pelo próprio silêncio. Marco Aurélio escreveu: se você é perturbado por algo externo, a dor não se deve ao fato em si, mas à sua avaliação dele. E essa avaliação está em seu poder. Repare nisso. Avaliação, interpretação, opinião. É ela que cria a dor, e não o fato. Quantas vezes você se sentiu mal por algo que ouviu ou leu, e depois percebeu que estava interpretando tudo de forma exagerada? Quantas vezes você gastou horas discutindo algo que no fundo nem importava? A sabedoria estoica propõe outro caminho. Antes de responder, pergunte: isso depende de mim? Se sim, haja. Se não, solte. Você não é obrigado a responder provocações, nem a entrar em toda discussão, nem a justificar o que sente. Você é livre. E a liberdade real é poder escolher onde colocar sua atenção. A mente que se cala diante do desnecessário se fortalece para o essencial. Ela acumula energia, cresce em silêncio, se torna imperturbável. Da próxima vez que sentir vontade de opinar, pergunte: isso merece minha atenção? Se sim, fale com intenção. Se não, apenas continue o seu caminho, porque às vezes o mais sábio a se dizer é nada. Lição 6. Menos é mais. A filosofia estoica da essencialidade. Você já se perguntou: quantas decisões toma por dia? Quantas notificações você recebe? Quantas conversas irrelevantes você mantém? Quantas tarefas você aceita? Sem pensar.
Vivemos na era do excesso. E, ironicamente, é isso que nos paralisa. Mais pensamentos, mais estímulos, mais escolhas, mais ruído e menos direção. O estoicismo ensina o oposto. Menos é mais. Mais foco, mais clareza, mais propósito. O excesso te cansa, te dispersa, te fragmenta. A mente sobrecarregada não consegue priorizar. E quem não sabe o que é prioridade, vive na periferia da própria vida. Sêneca escreveu: "É rico aquele que se contenta com pouco, mas esse pouco não é escassez. É essencialidade. É ter menos coisas inúteis, menos obrigações impostas, menos conversas vazias, menos distrações disfarçadas de oportunidade. Imagine sua mente como uma casa. Se cada canto está ocupado, você não tem espaço para se mover, nem para receber o que realmente importa. Agora imagine essa casa limpa, arejada, silenciosa. Cada objeto ali tem um porquê. Assim também deve ser sua mente. Mas atenção, eliminar o excesso exige coragem. Coragem para dizer não, para desapontar, para desapegar. Toda vez que você escolhe o essencial, renuncia a 1000 outras possibilidades. E o mundo detesta renúncia. Ele quer que você queira tudo, viva tudo, seja tudo. Mas o sábio sabe, ninguém vive bem. Se vive disperso. Você não precisa de mais caminhos, precisa de direção. Quantas vezes você se sentiu exausto, sem ter feito nada que realmente importa? Quantos compromissos você aceitou, só por medo de dizer não? Quantos pensamentos você abriga, que não te levam a lugar algum? O estoico pratica a limpeza, não só da casa, mas da alma. Você começa perguntando: isso é essencial? Isso me aproxima de quem quero ser? Isso exige presença ou só ocupação? A resposta é o seu filtro. Menos pensamentos irrelevantes, mais lucidez, menos falas impulsivas, mais intenção, menos tarefas inúteis, mais direção. Viver bem é viver com intenção, é escolher. E para escolher, é preciso cortar. Marco Aurélio escreveu: não se distraia, mantenha-se simples, foco no dever presente. Essa simplicidade não é pobreza, é poder, é nobreza espiritual, é leveza de quem sabe. Por que está aqui? Pense agora. O que está ocupando espaço mental? E já deveria ter saído? O que você carrega? Por hábito? Por medo? Por vaidade? Não tenha medo de esvaziar. Só quando você esvazia, pode preencher com o que tem valor. A mente clara é a que sabe o que cortar. E viver bem, muitas vezes, é isso, um processo contínuo de subtração. Lição 7. A ação consciente é o remédio contra a ansiedade. Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo, vem da mente parada. Parada em dúvidas, parada em medos que não se concretizam, parada em pensamentos que giram em círculos. Uma mente que pensa demais e age de menos transforma qualquer tarefa simples num fardo insuportável. O estoicismo ensina: o pensamento sem ação é ruído, e a ação sem consciência é desperdício. Mas quando pensamento e ação caminham juntos, nasce uma vida com propósito. Marco Aurélio escreveu: não perca mais tempo discutindo o que é uma vida boa. Seja uma. Essa frase é um soco na alma. Não discuta, não adie, não justifique, haja. A ansiedade moderna
É, em grande parte, um sintoma de desconexão. As pessoas vivem pensando no que precisam fazer, mas não fazem. Planejam, adiam, analisam, mas não executam. E o que não é feito vira peso. Tarefas acumuladas, conversas pendentes, decisões não tomadas. A mente se sobrecarrega. Você se sente travado. Mas não é o mundo que te pesa. São as ações que você evita. O estoico age, mesmo sem certeza, mesmo com medo. Porque ele sabe, só na prática, nasce a clareza. Epicteto dizia: não é o que te acontece que importa, mas como você age diante do que te acontece. Você pode pensar por horas em uma conversa difícil, em um projeto que precisa começar, em uma mudança necessária. Mas nada disso transforma sua realidade. O único pensamento que transforma é o que vira gesto. Por isso, ação consciente não é produtividade. É coragem, é presença, é um voto de confiança em si mesmo. Quando você age, a ansiedade recua. O medo se dissolve, a dúvida se cala. E o corpo encontra ritmo. Na prática, comece pequeno. Acorde e arrume sua cama, com presença. Respire fundo antes de cada tarefa. Escreva o que precisa ser feito. E comece. Esses pequenos atos constroem disciplina. E disciplina gera confiança. O corpo em movimento ordenado ensina a mente a se aquietar. Você sai do plano abstrato e entra no real. Quando estiver diante de algo difícil, em vez de mergulhar no caos mental, pergunte: qual é a menor ação que posso tomar agora para sair da estagnação? E faça, mesmo que seja pequena, mesmo que não seja perfeita. Aliás, se você já nomeou seu maior ladrão de foco lá atrás, esta é a hora de enfrentá-lo. Saber o problema e não agir é auto-engano. O estoico não espera a motivação. Ele entende. O movimento vem primeiro. O ânimo vem depois. Não há clareza maior do que aquela que nasce da prática. Não há foco mais profundo do que o que vem da ação concentrada. E não há paz mais duradoura do que a que surge quando você cumpre o seu dever. Pensar demais é como girar em círculos. Agir com presença é caminhar com direção. E cada passo, dado com consciência, é uma vitória contra o caos interior. Lição 8. Só sofre quem tenta controlar o incontrolável. A vida tem dois lados: o que depende de você e o que não depende. Saber essa diferença é o começo da sabedoria. Ignorar essa diferença é o início do sofrimento. O estoicismo nasce dessa consciência. Você não controla o mundo, mas pode controlar a forma como reage a ele. O tempo, as pessoas, as opiniões, as perdas, os resultados estão fora do seu alcance. Mas suas ações, suas palavras, suas escolhas estão dentro. Epicteto foi direto. Há coisas que estão sob nosso controle e coisas que não estão. A chave da serenidade está em focar apenas naquilo que depende de nós. Parece simples, mas é revolucionário, porque a maioria das pessoas vive no extremo oposto. Querem mudar os outros, querem prever o imprevisível, querem controlar como serão percebidas, como serão amadas, como serão lembradas. Mas tudo isso escapa pelas mãos como areia. E quanto mais você aperta, mais escapa. Essa obsessão por controle nasce do medo. Medo de perder. Medo de não ser suficiente. Medo de não estar preparado. Mas aqui está o paradoxo. O controle não elimina o medo. Ele o alimenta.
É como remar contra a correnteza com um barco furado. Você se esforça, mas só afunda mais rápido. A liberdade real começa quando você solta a corda. Quando olha para uma situação e diz: "Isso não depende de mim, portanto, não terá meu sofrimento." Pense, quanta da sua ansiedade vem de esperar algo dos outros? Esperar que te entendam, que te valorizem, que te tratem como você trataria. Mas os outros não seguem seu roteiro. E a vida também não. Ela acontece com surpresas, com atrasos, com perdas. Resistir a isso é como tentar impedir o mar com as mãos. Sêneca dizia: "A verdadeira força está em aceitar com coragem o que não se pode mudar e agir com vigor sobre o que se pode." Essa é a equação da liberdade. Aceitação mais ação é igual a serenidade. Aceitar não é se render. É inteligência, é estratégia. É colocar sua energia onde ela produz resultado. Você pode perder algo, mas pode escolher o que aprender com isso. Você pode ser criticado, mas pode decidir como vai reagir. Você pode ser rejeitado, mas pode decidir como vai se reconstruir. A sua força está aí, na sua resposta, na sua escolha, na sua direção. E isso só depende de você. Faça disso um filtro. Quando algo te incomodar, pergunte: "Isso depende de mim?" Se sim, haja. Se não, solte. Esse simples ato te devolve a paz. Porque o mundo não estará em ordem, mas você pode estar. Você pode caminhar no meio da bagunça com o coração calmo. Pode atravessar o caos com os olhos serenos. Pode continuar firme, mesmo quando tudo parece instável. Ao focar no que depende de você, os resultados vêm como consequência. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna autor da própria narrativa. E o autor não controla o final, mas escolhe cada palavra no caminho. Repita sempre que necessário: "Não posso controlar isso, mas posso controlar quem eu sou diante disso." Essa frase é um escudo, é uma armadura invisível, é uma âncora no meio do mar revolto. A vida não vai te poupar, mas você pode parar de se machucar, tentando controlá-la. Lição 9. A presença é a forma mais pura de poder. A mente humana tem 2 vícios: ficar presa ao passado e se perder no futuro. Ambos são formas de fuga. Fugimos do agora, porque ele exige algo raro: entrega. Estar presente é um ato de coragem. Coragem para parar, para sentir, para não se esconder mais. Mas o estoico não foge do agora. Ele habita o instante, com firmeza, com intenção, com inteireza, porque ele sabe: tudo o que pode ser feito, só pode ser feito aqui. E agora, Marco Aurélio escreveu: "Não viva como se fosse viver 10.000 anos. O destino paira sobre você. Enquanto vive, enquanto é tempo, torne-se bom." Essa frase é um chamado à presença, à urgência de viver. Não depois, não quando tudo melhorar, mas agora. O passado já se foi. O futuro ainda não chegou, mas o presente é o que você tem. É nele que você pode respirar, escolher, agir, transformar. O presente é silencioso e, por isso, poucos o percebem, mas é nele que a vida acontece. Você quer mudar sua vida? Mude um momento. Este momento. Agora. O agora parece pequeno, mas é nele que mora o infinito. É nele que se treina a mente. É nele que nasce o autocontrole. A mente que vive ausente do agora
É como um guerreiro de olhos vendados. Luta contra fantasmas. Tropeça naquilo que está bem diante dele, porque está com os olhos voltados para trás, ou para longe demais. Estar presente é como afiar a lâmina da consciência. É um treino, é uma prática, é um retorno constante ao que importa. Na prática, isso significa comer prestando atenção no sabor, ouvir sem preparar a resposta, respirar antes de agir, sentir sem fugir, estar inteiro no que se faz. Essas práticas parecem pequenas, mas elas moldam o caráter. Elas constroem lucidez. Elas revelam o que está escondido. Porque quanto mais você vive no agora, menos refém você é do passado e menos ansioso com o futuro. O estoico sabe, o tempo é a única coisa que nunca volta. E por isso, não o desperdiça. Pense, quantos dos seus arrependimentos nasceram de momentos em que você não estava presente? Quantas palavras você disse sem pensar? Quantas decisões você tomou com a mente em outro lugar? Quantas oportunidades você perdeu porque estava distraído com o que ainda não aconteceu? A presença cura isso. Ela é o remédio contra o excesso. Ela é o silêncio que dá lugar à ação. Quando você está presente, o tempo desacelera, a mente se aquieta e a vida finalmente entra em foco. A presença é gratuita. Ela não exige títulos, nem méritos passados. Ela só exige que você chegue inteiro onde já está. Talvez por isso ela seja tão rara, porque exige esforço. Mas também por isso, ela é tão poderosa. Lição 10. A mente silenciosa é a mente invencível. O que acontece quando a mente se acalma? Quando o ruído cessa? Quando os pensamentos deixam de ser um turbilhão e viram uma corrente tranquila? Acontece algo raro, algo poderoso, algo que não se encontra fora, mas só dentro. A mente se torna invencível. Os estoicos não buscavam controlar os outros, buscavam controlar a si mesmos. E esse controle não se manifesta com gritos, nem com velocidade, nem com aparência. Ele se revela no silêncio. No silêncio de quem aprendeu a não reagir a tudo. Na calma de quem não é mais refém da própria cabeça. Na firmeza de quem sabe o que realmente importa. Pensar menos não é desprezar a razão. É limpar o terreno para que ela funcione com clareza. Falar menos não é se calar por fraqueza. É usar a palavra como lâmina afiada e não como espuma. Focar mais não é rigidez. É liberdade. A liberdade de não se distrair. No mundo de hoje, uma mente silenciosa é revolucionária. Ela não reage a qualquer provocação. Não entra em todas as conversas. Não busca aprovação o tempo todo. Ela habita o agora. Com firmeza, com lucidez, com presença. Sêneca dizia: a vida não é curta. Ela se torna curta quando a desperdiçamos. E o maior desperdício é mental. Gente que se perde nos próprios pensamentos, que vive criando fantasmas, que corre em círculos mentais, enquanto a vida passa lá fora. Mas o estoico não gira em círculos. Ele avança, com calma, com direção, com propósito. A mente silenciosa é como o mar ao amanhecer. Profundo, imenso, sereno. Pode conter tempestades, mas não se define por elas. Você já percebeu que os momentos mais verdadeiros da vida são silenciosos? O nascer do sol,
Um abraço sincero. A decisão íntima que muda tudo. O instante de coragem que ninguém vê. É ali, no silêncio, que mora a verdade. É esse poder que você cultiva. Quando pensa menos, fala menos e foca mais. Você não precisa provar nada para ninguém. Não precisa reagir a tudo. Não precisa ser mais um na multidão barulhenta. Você pode ser rocha, pode ser centro, pode ser direção. E tudo isso em silêncio. Você já tem tudo o que precisa. Basta calar o barulho e ouvir o que realmente importa. Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo. Você não está mais no piloto automático. Não está mais procurando respostas fora. Está retornando para dentro, para aquilo que sempre esteve aí, mas o barulho te impedia de ouvir. Sua presença, sua força, sua clareza. Pensar menos é dar espaço à sabedoria. Falar menos é abrir espaço para a escuta. Focar mais é honrar o que merece sua vida. Não se trata de se isolar, mas de se preservar. Não se trata de rejeitar o mundo, mas de parar de se perder nele. Você pode ser firme, sem ser duro. Você pode ser leve, sem ser superficial. Você pode viver com profundidade, com direção, com verdade. E o primeiro passo para isso é silêncio. A pausa entre um pensamento e outro. O espaço entre um estímulo e a sua resposta. A escolha consciente de não reagir. Você não veio ao mundo para agradar. Veio para viver com presença. E viver com presença é viver com poder. Se essa mensagem encontrou um eco dentro de você, não deixe que ela se perca no barulho do dia a dia. Inscreva-se no canal Estoico Inquebrável para continuar essa jornada de fortalecimento interior. Aqui, cada vídeo é um lembrete de que você pode viver com mais clareza, mais firmeza, mais presença. Se este conteúdo te fez pensar diferente, curta o vídeo. Isso nos mostra que vale a pena continuar produzindo com profundidade. E se você conhece alguém que está vivendo no limite da exaustão mental, preso em pensamentos que não levam a lugar algum, compartilhe este vídeo. Talvez seja exatamente o silêncio que essa pessoa está precisando ouvir.